Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stopp e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje, no Lista 5, nós vamos ter os primeiros 5 carros injetados do Brasil. Pois é, a gente está falando ali finalzíssimo, né, da década de 80, começo da década de 90, pouquinho antes ali ainda da importação, né, da abertura do mercado para importação, os primeiros carros brasileiros injetados. Sempre tivemos, né, carburador, o carro inventado, enfim, carburador e tudo mais, vários tipos de carburadores e por aí vai. E em 1989, o primeiro carro injetado do Brasil foi lançado. Na verdade, assim, tem gente que fala que é uma injeção analógica, não é uma injeção eletrônica, o que não é verdade, né? Mas é uma injeção, e tem gente que chama de injeção burra. Por quê? Porque a vantagem da injeção eletrônica, obviamente, é você poder plugar um computador no carro e ler os erros, ler os problemas e tudo mais, né? Você ter uma central do carro, né? Mas essa injeção, ela tinha a central, né? O módulo de injeção eletrônica, ela tinha alguns periféricos ali, tinha o corpo de borboleta, tem o fluxo de ar, que era tudo trabalhava em conjunto, gerenciado pelo módulo da injeção eletrônica. Mas não tinha a porta OBD, que é onde pluga o computador. Então você não tinha como fazer um diagnóstico da injeção eletrônica, né, de uma forma inteligente. Então, era uma injeção eletrônica com regulagem analógica. Então, assim, eu conto um pouquinho mais. Já contei a história aqui do meu XR3, mas eu falo um pouco mais disso daí também. E, obviamente, o primeiro carro com injeção eletrônica do Brasil foi o Gol GTI. Olha este exemplar que maravilhoso. O GTI, assim, é um marco, obviamente, porque por ser o primeiro carro nacional com injeção eletrônica. E isso, assim, é um carro que ele envelheceu como uma lenda, vamos dizer assim, né? E hoje é muito valorizado por colecionadores. Vou colocar o card aqui do acho que saiu semana passada, né? O lista da semana passada, que foram 5 carros com preços absurdos. E eu começo com um GTI a 520 mil reais. Desculpa, isso para mim é um absurdo. Este aqui por 150 mil, ok, tá bom. Vai, vamos lá, né? O cara até fala aqui, ó, para ninguém perder tempo, placa preta, carro de coleção impecável, mas é um carro de 36 anos, não dá para garantir a quilometragem, manual cópia, restaurado em alto nível, motor retificado, mantém potência original, mas é um Gol GTI de 36 anos, por favor. Vamos combinar, né? É, Ele foi apresentado no Salão do Automóvel de 1988 e simboliza a virada de chave, né, dos esportivos nacionais, com um acerto teoricamente mais fino, mais consistência e menos humor do que um carburador no dia a dia, né? Porque vamos combinar, é complexo. Ele foi lançado em 88, mas começou a ser comercializado em 1989. Né? E este Gol aqui foi o GTI mais rápido de todos. Ele tinha 120 cavalos com 18,4 de torque no AP 2000. O 0 a 100 dele em 8,8 segundos com 185 de velocidade máxima. Reza a lenda que ele fazia 8,5 na cidade, 13,4 na estrada. O Gol tem 3 metros de 84 de comprimento com 1,60 de largura, 273 litros de porta-mala e pesa 997 quilos. Eu acho lindo. Eu acho essa versão, essa geração do GTI, eu acho linda. Gosto dos mais novos? Gosto. Gosto de todos os Gols GTI, para falar a verdade. Gosto do que veio depois desse. Gosto também do Bolinha, de 16 válvulas, com aquele calombo no capô, ficou maravilhoso. Mas enfim, né? Este aqui tá extremamente original, essas rodas Pingo, aro 14, né? Tá lindo este carro, na minha opinião. Olha só que carro bonito, bem alinhadinho, grade e tudo. Só tô tentando lembrar se esse milha ficava mesmo em cima do dessa proteção aqui do para-choque ou se ele ficava do lado. Eu não lembro. Tem outros gols aqui que eu separei. A gente já olha. Mas tá aí. O escapamento com a ponteira original. Cara, que carro bonito. Né? Aqui precisava dar um trato, né? Não dá pra ver direito, mas me parece que a tampinha tá zoada. Só trocar a tampinha, né, meu querido? Você consegue achar ela. Tá aí. Carro bem bonito. Olha esse interior, que impecável.
muito legal mesmo. Gol GTI, assim, realmente é um carro que marcou geração pelo carro, pela história, pelo todo, né? O XR3 que eu tive tinha, teoricamente, a mesma mecânica do GTI, mas era bendita autolatrina, e aí eles pegavam o motor e viravam, né? Então, ao invés de ser o longitudinal, era um transversal, mudava completamente. Eu não sabia, ignorância pura minha. Eu falei, um carro injetado vai me dar menos dor de cabeça. Me lasquei com este carro, que aqui no Gol não dá para ver direito, mas até dá aqui, né? Ele tem aqui o fluxo de ar, que é um negócio assim, putz, eu tive que tirar o fluxo de ar, o corpo de borboleta eu achei um novo, comprei na época. Mas o fluxo de ar e o módulo de injeção eletrônica eu tive que mandar para restauração. O fluxo de ar estava tão detonado, tinha sido aberto, tinha sido mexido. Putz, estava um caos. O cara falou: Ó, eu tenho um aqui, eu vou mandar o meu para você, porque o seu vai demorar muito tempo para conseguir restaurar. Então, além de tudo, pelo menos os caras foram muito gente boa, o pessoal da Legetronic, lá de Rio Claro, no interior de São Paulo. Enfim, foi um caos, e aí os caras me mandaram e o carro ficou quase, né? Eu ligava o ar-condicionado, parava no farol, o carro morria, né? Então, assim, se você chegasse no farol com o pé na embreagem e parasse o carro com o pé na embreagem, ele morria. Então, eu tinha que desengatar antes de parar o carro. Você desengatava a marcha, tirava o pé da embreagem e aí parava o carro, aí a marcha lenta baixava e voltava. Mas não tinha jeito. Sem o ar, com o ar desligado, o carro ficou bom. Mas com o ar ligado, e assim, no calor de São Paulo, no trânsito de São Paulo, essa bagunça, eu só andava com o ar-condicionado ligado. Então, às vezes era chato dirigir o carro, né? Isso tem muito, obviamente, da nossa gasolina, né, gente? Porque a gente está falando de 1989, que a gasolina não era a melhor de todas, mas era infinitamente melhor do que a nossa hoje. Não tinha 30% de álcool na gasolina, né? Então, assim, era diferente. Eu imagino um carro desses hoje. Deve ser desesperador, para falar bem a verdade. O segundo carro injetado que eu trouxe aqui, ele é de 1990. Eu acho que os próximos três, na verdade, não, os próximos dois são de 1990. Esse aqui foi o primeiro carro da Chevrolet injetado no Brasil. Pois é, o primeiro de todos injetado no Brasil foi uma série especial do Monza. Ele foi o primeiro carro assim injetado da Chevrolet. Era a mesma Legetronic, a mesma injeção burra, enfim, analógica, vamos dizer assim, né? Mas é um carro que o Monza era referência na década de 90, gente, não tem o que falar. Década de 80, principalmente, o Monza era referência de carro de luxo, né? Durante toda a década de 80, e aí em 1990 chegou a versão Monza, foi o Classic 2.0 EFI 500EF, olha só. Mas assim, é 2.0 EFI Classic 500 EF, né? E assim, é a fase que o sedã, o Monza era a fase que ele estava no auge, assim, no topo, né? É, Obviamente começou a entregar ali mais suavidade, mais previsibilidade, principalmente em partidas a frio, que era complexo, né? E o Monza ele foi lançado no Brasil em 1982 e em 1990 ele teve esta versão com injeção eletrônica, que foi uma versão em comemoração à vitória do Emerson Fittipaldi nas 500 milhas de Indianápolis. Por isso que é o 500 EF, né? O EFI é Electronic Fuel Injection Classic, que era o modelo Classic, e o 500ES era das 500 milhas do Emerson Fittipaldi. Este carro ele tinha um motor família 2 com 116 cavalos, 17,8 kg de torque, o 0 a 100 dele em 10,8 segundos. Agora, se você pegar que o Gol era um carro que pesava 997 quilos, o Monza pesa 1.160 quilos, tá? Assim, quase 200 quilos a mais. 163 a mais, né? E o Monza era um carro de luxo, e ele só fazia 2 segundos a mais no 0 a 100, 173 de máxima, e fazia ainda 9 por litro na cidade, 13,9 na estrada, é o que diz a lenda, né? O Monza tinha 4,36 metros de comprimento com 1,66 de largura. Isso, obviamente, o manual 5 marchas, né? Ele tinha um automático com câmbio de 3 marchas, que aí é mais complexo.
Esse aqui, eles estão pedindo 65 mil. Me parece estar extremamente original. Até os piscas amarelo, que eram os originais do Monza, né? Todo mundo colocava os brancos, mas o amarelo era original, as rodas originais. Que bonito que tá esse carro. Ele tinha essa faixinha aqui na lateral. Aqui atrás tem um 500 EF, não sei se vai dar para ver. Ele tinha esse aerofólio, o 2.0i aqui, esse i do lado, essa lanterna que era característica dos Classic, né? Que legal. Que a lanterna do Monza era canaletada, né? E a do Classic era lisa e escurecida. E tinha esse aplique aqui no meio. Aqui não dá para ver muito. Dá para ver o meu bendito fluxo de ar. Aqui é do ar-condicionado, corpo borboleta. Cara, que legal, mas que carro bonito, né? Olha só. Esse carro, eu adoro Monza, né? Enfim, não tem muito o que falar. Eu não lembro se ele vinha com bancos de couro, eu acho que não. Eu acho que ele vinha com os bancos de veludo, né? De tecido, que era o normal na época. Olha aqui, ó. Aqui vinha o 500 EF na lateral, nas faixinhas. Cara, que bonito esse carro, de verdade. Esse Monza injetado, a gente sabe que é uma bucha, a injeção é zoada, aquela coisa toda. Computador de bordo, ar-condicionado. Foi o primeiro Monza, acho que foi um dos primeiros, na verdade, né? A vir com computador de bordo. A gente sabe que é uma bucha que vai dar dor de cabeça, que a injeção é ruim, mas, cara, é muito legal, eu acho muito bonito. O próximo foi uma série especial também lançada em 1990 do Santana Executivo. Pois é, e o Santana Executivo, o Santana obviamente ele estava ali para brigar com o Monza, né? O Monza era o carro assim, você tinha o Opala, que era outra categoria, que era o carro do presidenciáveis, né? Enfim, era o carro de ultra luxo, né? O Diplomata era um negócio assim do outro mundo. E aí você tinha o Monza, que era o sedã médio executivo, né? O sedã médio de luxo. E o Santana era o sedã médio da Volkswagen de luxo, também, que concorria com o Monza. E era assim, o Santana era um sedãzão de respeito, ali, carro de presença, né? Ele tinha essa proposta também de status, né? Assim, subir na vida, eu comprei um Monza ou um Santana. Dependia se você gostava da Chevrolet ou da Volkswagen, né? E assim, era um nome super forte. O Santana tem uma vida muito longa de carro de família, né? E tinha Quantum, enfim. É, eu não consegui achar aqui dados exatos de vendido, mas assim, estimados mais de 550 mil unidades vendidas, né? E ainda tem bastante Santana no mercado, mais do que Monza, e é muito mais valorizado, né? E assim, este Santana aqui, apesar dele ter praticamente a mesma mecânica do Gol GTI, né, o Gol GTI tinha 120 cavalos. O Santana executivo tinha 125, com 19,5 de torque no AP2000. O 0 a 100 dele era em 10,3, 0,5 mais rápido que o Monza, e 182 de velocidade máxima. Reza a lenda que ele fazia 8,8 na cidade, 12,9 na estrada. O Santana tinha 4,52 m de comprimento, ele era bem maior do que o Monza, e 1,69 de largura, 394 de porta-mala e pesava 1.140 quilos. Eu sempre passo de referência ao Corolla atual, né? O Corolla atual tem 4,63 m de comprimento, ou seja, o Santana era só 11 centímetros mais curto, e 1,78 de largura, o Santana tinha 1,69, 9 mais estreito. Este aqui o cara pede 59.900, veículo na família desde zero. Meu tio ficou com ele mais de 30 anos e comprei ele faz 3 anos. O carro tem todos os itens originais, step zero, tudo ok, manual, nota, histórico de manutenção, bancos recaro de época, painel, tudo funciona argelando. Que legal, hein? 60 mil reais, um executivo 1990-91. Santana Executivo ele tinha algumas características maravilhosas. Ele vinha com o retrovisor era prateado mesmo. A grade dianteira, ao invés de ter várias aletinhas, ela só tinha 3 aletas aqui, né? E as rodas BBS Aro 14 douradas. Não importa a cor do carro, tinha o Santana Executivo, ele era preto, vermelho e azul. As 3 cores saíam com a roda dourada. Tá aí. Muito legal, muito bonito esse carro, me parece estar num encontro aqui, né? Enfim, não sei se é Águas de Lindóia, talvez.
Até parece lindóia, eu não sei, né? Ele vinha com esse EX aqui na lateral. É bonito. O Santana é um carro muito bonito, eu adoro o Santana. É aí verdade, ele tinha um aerofólio gigantesco aqui. Assim, ele era baixo o aerofólio, mas ele pegava toda a tampa traseira, né? Dá pra ver aqui, ó, ele pegava as laterais, aqui tinha um brake light aqui no meio. Nossa senhora, que legal. E era engraçado como ele era alto, né? A altura da carroceria, do chão, enfim. Tá aí, ó, dá pra ver aqui o brake light. Ele vinha com as lanternas fumê. Cara, é muito legal, é muito bonito de ver esses carros. É a mesma mecânica, a mesma bucha. Tem um só aqui que é uma mecânica diferente, mas que não deixa de ser bucha. Né? Tá aí, Santanão Executivo. Que legal, gente. Esse carro é muito bonito e é difícil de achar. Teve um bom tempo aí que só tinha um à venda aqui na web, com três fotos ou duas fotos bem zoadas, assim, dava para ver que o carro estava ruim, né? Agora eu achei quatro à venda, quatro ou cinco. Enfim, né? O próximo marcou época também, assim, muita época. E é engraçado que a gente está falando assim, assim, Volkswagen Chevrolet, Volkswagen agora é um Chevrolet também, que estamos falando de um Chevrolet em 1991, que aí foi efetivamente o primeiro de série da Chevrolet, que é o Cadete GSI. O Monza teve só uma tiragem de 500 exemplares, que é aquele 500 EF, né, que foi comemoração de 500 milhas do Emerson Fittipaldi, então eles lançaram 500 carros daquele, com injeção eletrônica. Mas o Monza continuou aí com o carburador até ele virar ali o Monza Tubarão, acho que foi o quê? 92, 93, por aí, né? Mas o primeiro injetado de série da Chevrolet foi o Cadete GSI, lançado em 1991. Até 1990 era o Cadete GS, carburado, e em 1991 veio o Cadete GSI. Esse aqui só blá blá blá, né? O colecionar. Desculpa, gente. R$ 77 mil é a pedida aqui. Enfim, os cadetes, na minha opinião, estão super valorizados. Eu acho lindo o carro, bonito, principalmente até esse Bordeaux, mas eu acho que foi muito valorizado, né? E ele era o símbolo do hatch médio brasileiro ali junto com o Gol, né? De novo, é aquela história: você prefere Chevrolet ou você prefere Volkswagen? Era quem comprava o Gol GTI e o Cadete GSI. Não tinha o que falar, né? Mas o Cadete, assim, ele tinha. Era diferente do Gol, porque o Gol era todo quadradão. O Cadete não, o Cadete já tinha cara de carro europeu, muito mais ali arredondado, né? Era um esportivo com um apelo diferenciado, né? E o Cadete no Brasil é parte da linhagem global do nome Cadete, né? Mas a fase que a gente conhece ali no foco nos anos 90 era alternativa para quem queria algo muito mais moderno que os hatches compactos nacionais. E a gente o que a gente tinha de compacto na época, em 1991? Era o Gol GTI, a gente tinha o Scott XR3, a Fiat tinha alguma coisa em 91, tinha o Uno 1.6R e o Cadete, que era o nacional da Chevrolet. Lembrando que isso aqui foi antes de abertura de mercado, antes de chegar o Civic VTI, por exemplo, né? E eu acho o Cadete maravilhoso. Ele tinha um motor família 2 também, com 121 cavalos, 17,6 kg de torque. O 0 a 100 dele em 10,6, não era o mais rápido, e máxima de 178 km por hora. Reza a lenda que ele fazia 8 na cidade e 13 na estrada. O Cadete tinha 3,99 m de comprimento, com 1,66 de largura, 390 litros de porta-malas, pesando 1.100 quilos. Eu acho lindo este carro, né? Este aqui eu não lembrava que as borrachas aqui, os detalhes eram em cinza, mas realmente muito bonito. Este carro é maravilhoso. Este é um Bordeaux. O Cadete, assim, os que mais vendiam, né, era o Bordeaux e o branco. Sim, sem dúvida, o Cadete GSI, obviamente, né? Tinha o Cadete GSI preto, tinha o Cadete GSI prata, tinha um verde água, tinha várias cores do GSI, mas o que a gente mais via era o branco e o Bordeaux, né? E é muito bonito. Esses bancos Recaro são maravilhosos. Eu acho os Recaros da Chevrolet mais bonitos que os Recaros da Volkswagen, né? E o detalhe do Cadete SI, que era este painel digital. Esse painel digital era maravilhoso. Depois esse painel também veio no Ômega e no Monza Classic Tubarão.
Mas o Gol não tinha o painel digital, era só o Cadete SI que tinha o painel digital. Que legal! Aqui tinha um computador de bordo, aqui tá com CD de época. Esse aqui tá impecável, esse carro tá maravilhoso. É, eu acho que ele tá em Araraquara, né? Esse carro aqui. É maravilhoso este carro, mesmo assim, olha só que. Cara, que bonito. A bucha? É uma bucha, tá em Araraquara. É uma bucha? É uma baita bucha, né? Mas é uma bucha muito legal, que eu teria fácil um Cadete GSI hoje em dia, mas eu certamente botaria um FT. E o último carro da nossa lista 5, ele até saiu recentemente, vou deixar o card aqui também, do Tempra. Pois é, Fiat Tempra também foi um dos primeiros nacionais, tá? E ele foi lançado em 1991, já com o modelo 92. Então pega a mudança que foi ali, ó. Em 89 veio o Gol GTI, em 90 veio o Monza, veio o Santana, em 91 veio o Cadete, em 91 para 92 também veio o Tempra. Então assim, foram vários carros. Aí em 93 veio o XR3, né, da Auto Latina já, que era mecânica da Volkswagen, mas com algumas mudanças ali da Ford. E aí depois disso, em 94 veio acho que o Monza Tubarão, também injetado, e aí acabou, né? Aí já começou a tirar o carburador de série ali, de praticamente todos os carros começaram a ter injeção eletrônica de série no Brasil. O Cadete eles estavam pedindo, quanto é que eles estavam pedindo? Deixa eu voltar aqui, desculpa. 77 mil. O Tempra está 35 mil, é um Tempra 9292 Alarme, né? Um Tempra não fala nada aqui se é um Tempra ouro, se é um Tempra não é, a gente já olha aqui. Mas o Tempra chegou com a missão de colocar a Fiat no mercado de sedã médio patrão. Então ele veio para brigar ali com Santana, com Monza, né? Ele veio para brigar nessa categoria ali de sedã médio. E de cara entrou brigando bem ali, apesar de estar brigando com esses nomes. Ele foi lançado em 1991 e ficou conhecido por ser um carro muito sofisticado, com um projeto moderno, um projeto europeu, que assim, dava problema? Dava. Na época já dava problema de elétrica. No vídeo que saiu, que eu deixei o card aí atrás, do Você Teria o Tempra, tem um seguidor que faz um comentário contando a história o pai dele tinha um Tempra zero, trocou um Santana no Tempra e ele conta os problemas que deu no Tempra do pai dele. O Tempra, este aqui, que era o 8 válvulas ainda, que foi o primeiro, né? Ele tinha 99 cavalos de potência com 16,4 kg de torque. 0 a 100 dele era em 12,8 segundos, com 176 de máxima. Reza a lenda que ele fazia 7,9 na cidade e 11,5 na estrada. O Tempra tinha 4,35 m, bem próximo do Monza, com 1,70 m de largura, 500 litros de porta-mala, pesando 1.225 kg. Este exemplar aqui, inclusive, saiu no Você Teria o Tempra, porque ele está extremamente original. Essa grade é original da época do lançamento do carro, essas rodas. Enfim, o carro está perfeito. Esse era um Tempra ouro, se eu não me engano. Muito bonito, extremamente original este carro. É aquela história. Reza a lenda que dá problema, né? Enfim, principalmente elétrica, carro dos anos 90, aquela tecnologia dos anos 90 é complicada, gente. Não sei se eu teria um Tempra hoje. Se eu fosse ter um Tempra hoje, talvez eu tivesse um Tempra Turbo. Porque se é para ser bucha, vamos com bucha com louvor, né? Eu até trouxe aqui, ó, até falei do Santana. Este aqui também, pessoal, vai 75 mil. Esse aqui dá para ver melhor os detalhes das aletas, né, da grade, que eram só 3, a roda dourada com dourado mesmo. Aqui o aerofólio com o brake light, né? Esse aqui era um dos vermelhos. Cara, tá lindo este carro também. Mas esse aqui o cara resolveu um problema colocando uma FT, né? Olha esses bancos, que coisa maravilhosa. Esses recaros. Demais, simplesmente demais. Tem um outro aqui. Não, esse era um outro Gol GTI. Esse aqui o cara pede 190 mil reais, totalmente restaurado, né? Enfim, um carro bem bonito também, interior, tudo, pintura, né? Para-choque que era legal, que era cinza e da cor do carro em cima. Tá muito bonito também este carro. Aqui era o Santana azul, também esse azul com dourado, enfim.
Eram as 3 cores do aqui, já tá com outra roda. Então, assim, isso eu não coloquei isso porque só tem 3 fotos, não tem foto interior. Aqui tá com a roda original, aqui tá com uma outra roda lasanhada, aqui volta pro original, então não dá pra saber como é que tá o carro, né? Aqui era um raríssimo Cadete GSI preto. E é difícil de achar o preto, e ele era todinho preto, todos os detalhes aqui, enfim, né? Tá muito bonito esse carro. De verdade, esse carro para mim, assim, tá lindo, né? Que carro bonito, hein? Só não gostei disso aqui, né? Mas enfim, Recaro, painel, tá, digital, lindo, impecável. Tá aí, baita carro. Olha, esse painel é muito legal, gente. Ver esse painel funcionando é muito bacana. Aqui tem um outro Cadete, mas tá mais lasanhado. Aqui tem outro também mais original. Enfim. Mas e aí? Fala pra mim, você sabia que esses foram praticamente os primeiros 5 carros injetados do Brasil? O Gol GTI em 1989, o Monza EF500 em 1990, o Santana Executivo também em 1990, o Chevrolet Cadete em 1991 e o Fiat Tempra também em 1991, como modelo 1992. Fala aqui para mim nos comentários, você sabia que esses eram os primeiros 5 carros injetados do Brasil? Deixa seu like, curta esse vídeo, isso me ajuda bastante para o YouTube recomendar para outros usuários. Segue o canal, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais!